Esta conferência será gravada agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me vendo, né? Ou que vocês estão me vendo. Bom, hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas substantivas, mas é importante também que o aluno entenda que as orações subordinadas substantivas exercem os mesmos termos sintáticos que do período simples. Então, gente, é muito tranquilo. Então, vai exercer a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, vocativo, predicativo, não é isso? São essas três categorias aí. E complemento nominal, é claro, né? Então, o muito importante lembrar é o seguinte: as orações subordinadas substantivas exercem funções próprias, aquilo que eu falei de substantivo. Por isso, são orações subordinadas substantivas. Vamos pegar pela lógica aqui, né? As orações subordinadas substantivas equivalem a um substantivo. Olha só que lógico, hein? As orações subordinadas adjetivas equivalem a um adjetivo. Duvido vocês acertarem a que valem as orações subordinadas adverbiais. Isso, advérbio. É isso mesmo, tá bom? Então é isso. Então, quais são os termos sintáticos de uma oração subordinada substantiva? Estão aqui, né? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo e complemento nominal, aquilo que nós já falamos, né? Isso no início dessa aula, tá bom? E qualquer dúvida, você chame a gente aí, né? Vai lá na minha sala, vai na sala dos professores, vai lá, pergunta, fala, se eu não entendi bem o que você falou, né? Então tá bom. Olha só, as subjetivas. Eu vou dar uma dica para vocês subjetivas, né? Olha só, o pulo do gato está aqui, ó, meus queridos. Olha, está aqui, ó. As subjetivas, elas vão apresentar uma situação muito interessante. Por quê? Porque elas vão começar por um verbo de ligação, certo? Então, é provável que o tempo faça a ilusão recuar. Não é isso? Observe que no período composto, é muito importante lembrar isso, o período composto apresenta mais um verbo, mais uma oração. Então, primeira oração, né, que nós chamamos de oração principal, é provável, não é isso? E oração subordinada, que o tempo faça a ilusão recuar. Detalhe, lembre-se sempre de que a oração subordinada vai começar no termo integrante da oração. Aqui, ó, nesse aqui, no que. Né? Então, é importante que o aluno entenda que a oração subordinada, ela começa a partir desse termo aqui, que nós chamamos de termo integrante de oração. Por que termo integrante de oração? Porque a função dele é integrar a oração principal, a oração subordinada. Certo? A outra oração, é verdade que o general gritou com você. Então, nós temos aqui duas possibilidades, né? Perdoe, possibilidade não. Nós temos dois exemplos de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Não é isso? É provável que o tempo faça a ilusão recuar. É verdade que o general gritou com você. Observe que ambas as orações ela estão iniciando por um verbo de ligação da terceira pessoa do singular. Tá bom? É importante isso. Tá? Então, anota aí no seu, uma técnica tranquila para você. Começou por verbo de ligação da terceira pessoa do singular, ela é subjetiva. Legal? Perdoe. Só um pouquinho, né? Me perdoe, só um pouquinho, cara. A gripe vai embora. Ela está resistindo permanecer comigo aqui. Sigamos. Predicativas. Lembra predicativo, sujeito? Lembra? O que é predicativo sujeito? Predicativo sujeito é o termo que especifica, que qualifica o sujeito. Então, está aqui. Segue aquela estrutura muito tranquila, né? Sujeito, mais verbo de ligação, mais oração subordinada, substantiva. Gente, olha só aqui, ó. Lá na oração subordinada, nas orações subordinadas substantivas subjetivas, a oração termina, perdão, a oração começa com o verbo de ligação, certo? Já na predicativas, a oração termina com o verbo de ligação. Então, a oração principal. Então, vamos pensar. Se a oração principal começar por um verbo de ligação, ela é subjetiva.
Se a oração principal terminar com o verbo de ligação, ela é predicativa, tá bom? Essa é a dica que fica. Bom, as objetivas indiretas é a mesma coisa, mas só que observem só. Aqui, a oração subordinada, que começa aqui, de que haverá aula aqui hoje, completa a oração. Não se esqueça. Verbo esquecer-se, né? Isso pronominal. Aqui nós temos um verbo que nós vamos chamar de verbo. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, onde tem caneta aqui, só para a gente começar a escrever. Vou chamar de verbo transitivo indireto, certo? Quem se esquece de alguma coisa, né? Então, é muito importante que o aluno entenda isso, não é isso? Quem se esquece de alguma coisa. Então, o verbo esquecer-se, quando ele for pronominal, ele é um verbo transitivo indireto. Como a última oração, certo? Aqui, ó. A última oração, o último termo, melhor dizendo, aqui, dessa oração, que é a oração principal. O último termo da oração principal é um verbo transitivo indireto. Por esse caso, por esse motivo, né, nós vamos chamar o seu complemento de oração, porque tem verbo, subordinada, porque atende uma solicitação do verbo da oração principal, substantiva, porque equivale a um substantivo, objetiva indireta, porque completa um verbo transitivo indireto. O último termo da oração principal, não se esqueça, é um verbo transitivo indireto. Por ser o último termo um verbo transitivo indireto, logo nós temos um caso de oração subordinada, substantivo, objetivo e indireta. A mesma coisa acontece para o caso das diretas, certo? Então, observe. Toda aqui a oração principal está aqui. Desejo o seu regresso, objeto direto. Desejo o quê? O seu regresso. Lembrando que aqui essa expressão, essa oração, desejo o seu regresso, é um período simples, certo? Por que nós temos esse exemplo aqui? Uma coisa muito simples. Vou mostrar para vocês que não há diferença entre a complementação do verbo ou complemento do verbo no período simples e no período composto. A mesma classificação que apresentar no período simples vai apresentar no período composto, mas no período composto vai apresentar desenvolvido em oração. Então, aqui, ó, desejo seu regresso. Ótimo. Verbo transitivo direto, desejo. Desejo o quê? O seu regresso. Objeto direto, seu regresso. Aí eu vou pegar esse objeto direto e vou desenvolver a oração, certo? Por que foi possível? O substantivo regresso, por isso que ela é uma oração subordinada substantiva, porque equivale a um substantivo, foi transformado aqui em verbo, certo? Então, a mesma função sintática de objeto direto que exerce o verbo desejar, vai exercer aqui no verbo também desejar, na oração subordinada, mas só que desenvolvida a oração. Por que que não? Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque completa o verbo da oração principal. Substantiva, ó, regresso, substantivo, regresse, verbo, equivale ao substantivo. Objetivo direto, que completa um verbo transitivo direto, tá bom? Quando eu falei lá do termo integrante de oração, é importante aqui, ó. Observe que aqui, nessa oração, nós temos desejo que você regresse. Na oração subsequente, na oração seguinte, desconheço se houve excesso. Esse se também nós vamos chamar de termos de integrante de oração. Por favor, não vai se confundir com índice de indeterminação do sujeito, pronome passivador, partícula reflexiva, nada disso, certo? É apenas um termo integrante de oração. A mesma função que a oração anterior está exercendo, né? Que com a palavra que, aqui vai exercer também, ok? Seguindo a nossa, essa aqui é a mais fácil. Essa aqui, quando o aluno encontra essa aqui, ele fala, nossa, essa aqui não vou errar, esse pontinho está garantido. Gente, 2 pontos na oração principal, depois da oração principal, essa pode ser a positiva, não é isso? Só que uma coisa, desculpa que aqui não é só que, né? Faltou R, O aqui, né? Só quero uma coisa.
Aí fica bom, né? Fica legal. Só quero uma coisa, que você vote imediatamente. É isso, certo? Aposto é o termo que explica o termo anterior, né? Então, está desenvolvendo ação, oração. Então, nós vamos ter aqui uma oração subordinada, substantiva, apositiva. 2 pontos. Aposto. Essa aqui é a mais fácil de todas, né? Não dá para errar. Gente, a mesma função que exerce no período simples vai exercer no período composto aqui. Tenho necessidade. Quem tem necessidade, não confundir com o verbo necessita. Quem tem necessidade de alguma coisa, certo? Tenho necessidade de seu apoio. De seu apoio, complemento nominal. Completa o termo necessidade. Então, aqui, tenho necessidade, vou desenvolver a oração, de que você me apoie. Oração principal, tenho necessidade de que você me apoie. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque completa o nome necessidade. Necessidade é um substantivo abstrato. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. Então, nesse caso aqui, lindos, a palavra necessidade é um nome, logo é um substantivo e pede um complemento. O termo que está completando esse nome, certo? Esse substantivo, certo? É de que me apoie, né? Que você me apoie. Então, oração subordinada substantiva, completiva, nominal, porque quem tem necessidade de alguma coisa. Seguindo, faltou uma aqui, certo? Que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho muito importante, né? A completiva nominal está aqui, que é a predicativa, né? A predicativa, eu vou colocar aqui para vocês uma tela, tá? E a gente vai escrever. Deixa eu abrir uma telinha para vocês aqui. Gente, programa ao vivo é assim mesmo. Ainda bem que eu vi, né? Vocês viram que eu tô on. Deixa eu ver se eu estou louco aqui. Que eu coloquei todas aqui, falei, opa, cadê a predicativa? E ela não apareceu. Exatamente mesmo, exercícios. Depois a gente vai brincar com eles nas próximas questões. Certo? É isso. Predicativa. Lembra-se que eu falei lá para vocês lá atrás que a oração subordinada é a predicativa, que é esta aqui, é a primeira aqui, ó, tá vendo? A predicativa, né? Ela termina com a oração principal, ela termina com o verbo de ligação, certo? Isso é muito importante. Isso eu queria deixar bem claro para vocês antes de encerrar essa aula. Começou com o verbo de ligação na terceira pessoa do singular, subjetiva. A oração principal terminou com o verbo de ligação na terceira pessoa do singular, ela é predicativa, tá? Eu vou colocar não consigo escrever aqui, mas eu dou um exemplo para vocês, que não falta um exemplo. Eu não estou aqui panguando, eu estou on, eu estou prestando atenção aqui na aula. Eu estou esperto aqui, meu querido, minha querida. Aqui, pega um exemplo aí, pega o papelzinho para vocês entenderem que eu vou escrever. Anotem aí. O nosso medo era que chovesse hoje. Anotaram? Eu vou repetir. O nosso medo era que chovesse hoje. O nosso medo era, oração principal, era verbo de ligação, terceira pessoa do singular. Certo? Terminou aí? Nem esquenta. Não esquenta a cabeça, é predicativa. Já era. O ponto é seu. Até a próxima aula. Gente, obrigado, viu? Bom descanso para vocês, bons estudos. Estamos sempre à disposição. Procure-nos. Traga os exercícios, né, da apostila, certo? Pode trazer algumas questões de vestibular, né? Esse ano, vamos embora, Enem, vestibular, FUVEST, Unicamp, VUNESP, né? UNESP, está tudo aí, está tudo junto, misturado, estamos aqui para ajudá-los, né? Para orientar vocês da melhor forma. Obrigado, até a próxima aula.